A primeira sensação que invadiu seu corpo foi uma dor latejante nas têmporas, aguda e insistente, como se marteladas invisíveis golpeassem seu crânio com precisão cruel. Os olhos pesavam como chumbo, e cada músculo parecia resistir ao menor movimento. Do lado direito, um ruído surdo e contínuo se misturava à névoa de sua consciência. Poderia ser a chuva batendo no telhado ou lenha estalando na lareira. Foi justamente a ideia da lareira que, por fim, a obrigou a abrir os olhos. O teto de madeira escura com vigas enegrecidas pelo tempo era estranho, desconhecido. Ao tentar se sentar, uma pontada aguda atravessou sua cabeça, fazendo a sala girar em um borrão confuso. Quando a visão se estabilizou, um copo d'água apareceu diante dela. Beba, disse uma voz masculina, grave e levemente rouca, aconselhando pequenos goles. Ela obedeceu, e o líquido fresco, com um toque suave de hortelã, desceu pela garganta enquanto seus olhos examinavam o ambiente. Paredes de troncos rústicos, um fogão a lenha imponente no canto, assoalho de madeira gaste pelo tempo coberto por tapetes tecidos à mão. A cama de ferro em que estava deitada era estreita, e à sua frente, uma cômoda sustentava um castiçal de ferro fundido e uma pilha de livros. Junto à janela, uma mesa abarrotada de papéis e potes com pincéis completava a cena. Nada ali lhe era familiar, nenhum objeto, nenhuma imagem despertava qualquer memória. Um medo surdo subiu do peito, apertando sua garganta como um nó invisível. Onde estou? Perguntou, e sua própria voz soou estranha, áspera, como se pertencesse a outra pessoa. Quem é você? O homem se aproximou com cautela, sentando-se na beirada de uma cadeira ao lado da cama, mantendo uma distância respeitosa. Meu nome é Alexei Nikolaevich. Esta é minha casa, na aldeia de Sosnovka. Ele fez uma pausa, observando-a com atenção. E você? Como se chama? Ela abriu a boca para responder, mas só encontrou um vazio absoluto. O nome não vinha. As mãos, bem cuidadas e com unhas impecáveis, tremiam como se não fossem suas. Eu não sei, gaguejou, sentindo os lábios tremerem. Não me lembro. Não me lembro de nada. Alexei franziu a testa, mas manteve a calma na voz. Ouça, anteontem à noite, voltando da pesca, encontrei você à beira do rio, perto da ponte. Estava inconsciente, com as roupas ensopadas. A correnteza deve ter arrastado você. O rio transbordou depois das chuvas. Seus olhos caíram sobre a camisa xadrez larga que vestia. Um sobressalto a fez puxar o cobertor contra o peito, instintivamente. Não se preocupe, murmurou Alexei, levemente constrangido. Sua blusa estava rasgada e molhada. Dei esta camisa minha para você e deixei suas roupas íntimas. O resto está secando ali e apontou para uma corda estendida perto do fogão, onde pendiam uma calça feminina e uma blusa com a manga arrancada. Você teve febre por 2 dias. Tentei ir até a cidade mais próxima para chamar um médico, mas as estradas estão destruídas depois de uma semana de chuva. O telefone não pega aqui, e na vila o sinal está cortado por causa dos fios de energia derrubados. Ela o observava, tentando decidir se podia confiar naquele estranho. Uma intuição sutil, talvez o único resquício de si mesma que restava, sussurrava, ele não é uma ameaça. Você não chamou a polícia? Perguntou, a voz ainda trêmula. Alexei assentiu. Assim que possível iremos. Mas primeiro queria que você se recuperasse. Com cuidado, ela se levantou, apoiando-se na parede. As pernas vacilaram, mas ele não se aproximou para segurar. Apenas permaneceu perto, pronto para ampará-la se fosse necessário. Aquela atitude discreta paradoxalmente lhe deu segurança. Ali indicou ele, apontando para uma porta no canto, tem um banheiro rudimentar, mas com água para lavar as mãos. Deixei uma toalha limpa para você. No pequeno cômodo, um espelho rachado refletia uma mulher que ela não reconhecia, pálida com um hematoma na maçã do rosto, cabelos castanhos desalinhados e ainda úmidos. Os olhos escuros, sombreados por uma névoa de esgotamento, olhavam de volta como se pertencessem a uma estranha. Ela tocou a própria face, vendo o reflexo imitar o gesto. Quem é você? Murmurou para a imagem, mas nenhuma resposta veio. Ao voltar, Alexei aquecia um bule sobre o fogão. Chá de ervas, explicou. Vai ajudar com a dor de cabeça. Como sabe que estou com dor de cabeça? Você franzia a testa e segurava as têmporas o tempo todo, respondeu ele com um gesto de ombros. Cuidei da minha esposa doente por 4 anos. Aprendi a notar essas coisas. Serviu o chá em canecas de barro, adicionando um fio de mel na dela. Beba enquanto está quente. Ela envolveu a caneca com as mãos, absorvendo o calor. Você é pintor? Perguntou, indicando com o queixo a mesa cheia de pincéis e as telas penduradas nas paredes. Paisagem simples, uma floresta envolta em névoa, um rio ao entardecer, campos abertos.
Dou aulas de desenho na escola daqui. Pinto por prazer, disse Alexei, esboçando pela primeira vez um sorriso genuíno, que marcava rugas finas ao redor dos olhos claros. Ela se levantou para observar as pinturas de perto. Sobre a cômoda, fotografias, Alexei mais jovem ao lado de uma mulher frágil e loira, um casal idoso na varanda daquela mesma casa, outro retrato com um homem mais velho, de traços muito semelhantes aos dele. Seus pais? Indagou. Aquele sim. E esta, sua voz falhou por um instante, era minha esposa. Helena. Ela faleceu há 4 anos. Sinto muito. Ele balançou a cabeça, remexendo as brasas no fogão com uma pinça. Não tem importância. Depois, estendeu-lhe uma broche de prata com um âmbar grande, engastado em um trabalho intrincado. Você estava com isto quando a encontrei. Ela pegou o objeto, girando-o entre os dedos. Pesado, claramente valioso, mas sem despertar qualquer lembrança. É bonito, foi tudo o que conseguiu dizer. Mas não sei de onde é. Às vezes, depois de traumatismos, a memória volta aos poucos, comentou Alexei. É questão de tempo. E se não voltar? Ele deu de ombros. Então enfrentaremos os problemas conforme aparecerem. Assim que as estradas secarem, iremos até a cidade. Lá tem hospital, polícia. Descobriremos. Ela sentiu, acariciando distraidamente o âmbar. Era estranho. Deveria sentir medo, perdida na casa de um desconhecido, sem passado nem identidade. No entanto, uma calma inexplicável a envolvia, como se algo dentro dela soubesse que aquele homem não lhe faria mal. Obrigada, disse baixinho. Por me salvar. Por cuidar de mim. Não há de que, respondeu Alexei, sorrindo de verdade agora, as rugas ao redor dos olhos se aprofundando. Qualquer um faria o mesmo. Ela não tinha certeza disso, mas guardou o pensamento para si, aquecendo as mãos na caneca de chá. Do lado de fora, a chuva persistia, sacudindo os galhos pelados de uma sorveira. As bagas vermelhas contrastavam com o céu cinzento. Sorveira. Algo piscou em sua mente, efêmero como uma borboleta que roça a memória e some antes de ser capturada. Ela tentou reter a imagem, mas ela se desfez, deixando apenas uma vaga sensação de perda. Aqui é tranquilo, comentou, olhando pela janela. Sim, concordou Alexei. O lugar mais silencioso da Terra. E de forma inesperada, aquele silêncio era a única coisa que não a perturbava em seu novo mundo vazio. A chuva não dava trégua. Dia após dia, a água inundava as estradas esburacadas, transformando Sosnovka em uma ilha isolada. O céu permanecia coberto por uma manta cinzenta, e o tempo parecia ter desacelerado. Naqueles dias de espera forçada, longe de um passado que não lembrava e de um futuro que não conseguia imaginar, a mulher sem nome aprendeu a viver de novo, passo a passo. No terceiro dia, Alexei lhe trouxe roupas simples porém limpas, um suéter de lã grossa e uma saia. E meias quentes. São coisas da vizinha, Ana Petrovna, explicou ele, dobrando cuidadosamente as roupas sobre a cadeira. Ela passa os verões na casa de campo da filha. Não tenho certeza se o tamanho servirá, mas é melhor do que minha camisa. As peças estavam largas, mas ela as aceitou com gratidão. Enquanto abotoava o suéter, percebeu que os dedos se moviam com uma destreza familiar, como se estivessem acostumados àqueles gestos. Parece que sei costurar, murmurou, observando as próprias mãos. As mãos lembram. Alexei, que acendia a lareira, virou-se para ela. Isso é um bom sinal. Às vezes o corpo guarda o que a mente esqueceu. Naquele mesmo dia, ela saiu pela primeira vez ao pátio, apenas para ficar de pé na varanda, oferecendo o rosto à chuva miúda. Um pequeno quintal com horta, um galpão, lenha empilhada junto à parede, uma macieira velha curvada pelo peso das maçãs Antonova, o ar úmido carregado do cheiro de folhas apodrecidas e fumaça saindo pela chaminé. Gosta? Perguntou Alexei, saindo atrás com um balde. É muito quieto, respondeu ela. Como se o mundo inteiro tivesse parado. Meu pai dizia, o silêncio é a música de Deus. Seu pai? Ele também era professor? Não. Alexei sorriu com um ar de marceneiro. Mãos de ouro. Essa casa é obra dele. Escolheu cada tronco, ajustou cada viga. Dizia que uma casa deve ser como um ser vivo, respirar, guardar calor, mãos de ouro. Ela franziu o senho. A frase ecoou como um suspiro vago no vazio de sua memória. Algo familiar, importante, mas a imagem escapou antes que pudesse se formar. No final do 4º dia, já ajudava nas tarefas domésticas, selecionava batatas no porão, descascava legumes para a sopa, varria o chão com vassouras de galhos trançados. Os movimentos cotidianos vinham com naturalidade. O corpo sabia o que fazer. Só o próprio nome ainda lhe escapava. Que tal se eu a chamar de Lyudmila? Propôs Alexei durante o jantar.
Se não se importar, preciso chamá-la de alguma forma, e você me lembra uma personagem de um livro. Qual livro? Pushkin, Ruslan e Lyudmila. Lembra? Ao pé do Mar Verde, um carvalho solitário. Lyudmila é leal, forte e bela. Ele disse isso com simplicidade, sem galanteios, e logo baixou os olhos para o prato como se envergonhasse. Ela sentiu algo aquecer dentro de si. Lyudmila, gosto. Que seja assim, até que eu me lembre do meu nome verdadeiro. Assim ganhou um nome temporário, mas que era seu. No quinto dia, Alexei desceu do sótão com um tabuleiro de xadrez. Joga? Ela encolheu os ombros, incerta, mas ao pegar o cavalo, os dedos traçaram automaticamente o movimento em L. Parece que sim. Sentaram-se junto à lareira. O fogo iluminava as peças com uma luz viva e tremula. Os primeiros lances foram hesitantes, mas então algo se acendeu. As mãos moviam as peças sozinhas, a mente antecipava combinações. Alexei levantou as sobrancelhas, surpreso, quando ela anunciou o cheque no 12º lance. Parece que você é uma grande mestre, riu ele, e logo caiu na armadilha, perdendo a rainha. Devia jogar antes. Ela mesma se surpreendeu com a própria habilidade. Talvez meu pai tenha me ensinado. Ou meu marido. Parou, sentindo um aperto no peito. Marido. A palavra pairou entre eles. Talvez, em algum lugar, uma família a esperasse, preocupada. E ela estava ali, na casa de um estranho, sentada ao fogo, sentindo-se em casa. Alexei notou a mudança em seu rosto. Lembrou de algo? Não. Só tenho medo. E se eu tiver família, filhos, e não me lembrar deles? Ele pousou a peça de xadrez, olhando-a com seriedade. Assim que a estrada secar, iremos ao centro do distrito. Avisaremos sobre você, procuraremos médicos. Alguém há de responder. No amanhecer do 6º dia, ele saiu para verificar o caminho. Voltou ensopado, salpicado de lama. Tentei passar, mas o carro atolou até as portas. Mal consegui tirá-lo. Se a chuva não parar, só daqui a uma semana conseguiremos sair. Lyudmila assentiu, sentindo um alívio estranho. Mais alguns dias naquele mundo aconchegante, fora do tempo e do espaço. Mais alguns dias com aquele homem que a cada hora se tornava mais próximo, mais compreensível. Preparei o almoço, disse ela. Vá trocar de roupa, depois comemos. Não percebeu quando passou a tratá-lo por você e ele não objetou. Depois da refeição, Alexei tirou um álbum de desenho e lápis. Posso desenhá-la à janela nesta luz? Você olha para a chuva como se visse algo que os outros não enxergam. Ela corou, mas concordou. Sentou-se junto à vidraça, apoiando o queixo na mão. A chuva desenhava padrões no vidro. O broche de âmbar cintilava na gola do suéter. Agora ela o usava sempre como um amuleto. Não se mexa, pediu Alexei, traçando linhas rápidas no papel, e olhe para fora, como antes. Ela fixava o véu cinza da chuva, e de repente, diante dos olhos da memória, surgiu uma imagem. Um dia de sol. Caminhava pela rua com uma menininha segurando sua mão. A criança pulava nas poças, e as gotas respingavam em suas botinhas vermelhas. Lembrei de algo. Sussurrou. Acho que tenho uma filha. Uma menina. O lápis na mão de Alexei parou. Tem certeza? Não, balançou a cabeça. É só um fragmento. Talvez seja apenas imaginação? Ele pousou o álbum e aproximou-se. Tente lembrar os detalhes. Alguma coisa concreta, um nome, uma idade. Ela fechou os olhos, tentando capturar a imagem fugidia, mas só via o vulto borrado da criança. Não consigo. Só as botinhas vermelhas e as poças. No final do 7º dia, o retrato ficou pronto. Alexei o mostrou com hesitação, como se temesse uma crítica. Lyudmila ficou imóvel. Do papel, uma mulher desconhecida a observava, mas em seus olhos havia uma saudade tão profunda, uma melancolia tão intensa que lhe cortou a respiração. Assim eu a vejo, disse Alexei baixo. Linda e triste. Forte, mas perdida. Ela não soube o que responder. Apenas tocou o papel com os dedos, como se quisesse acariciar o próprio rosto. Dentro dela, espalhava-se um calor que vinha não só da certeza de ser bela aos seus olhos, mas de como ele enxergava sua essência. A noite do 8º dia estava fria. Sentados junto à lareira, Alexei lia em voz alta versos de Yesenin. As chamas projetavam sombras dançantes nas paredes. O vento uivava pela chaminé. Lyudmila ouvia de olhos fechados, e em sua alma nascia uma estranha sensação, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. A quietude da noite, o estalar da lenha, a voz grave recitando poemas sobre o amor à terra natal. Mas te amo, pátria tranquila. E não sei porquê. Quando ele terminou, ela abriu os olhos e encontrou seu olhar, atento, quente, carregado daquilo que ele não ousava dizer. Diga, pediu ela. Tem medo de que você se lembre do passado?
Ele ficou em silêncio, alisando a página do livro. Tenho, confessou por fim. E ao mesmo tempo quero que se lembre porque você merece saber quem é. Mas se na vida anterior houver um marido, uma filha esperando por você, então voltará para eles. É como deve ser. Sua voz carregava a resignação de quem já estava acostumado a perder. Ela estendeu a mão e segurou a dele. Pela primeira vez, permitiu-se aquele gesto. Tenho medo de me lembrar, admitiu. E se lá houver algo terrível? E se eu for uma pessoa ruim? Alexei apertou seus dedos. Você não pode ser uma pessoa ruim. Vejo sua alma. Mas você me conhece há apenas uma semana. Às vezes, uma semana vale mais que um ano. Olharam-se através da chama da vela, e algo frágil, não dito, começava a nascer entre eles. Lyudmila sentia o coração bater forte. Nos olhos de Alexei, refletia-se a mesma. Nos olhos de Alexei, Lyudmila viu refletida a mesma confusão que sentia, desejo e medo, esperança e incerteza. Ele foi o primeiro a desviar o olhar, libertando sua mão com delicadeza como se temesse queimar-se. Já é tarde. Você precisa descansar. Quando se deitou, Lyudmila ficou longo tempo olhando para o teto, atenta aos ruídos da casa. Ouviu Alexei mexendo na lareira, o rangido de uma tábua do assoalho quando ele se dirigiu ao seu quarto. Imaginou-o deitado, também sem dormir, os olhos fixos na escuridão, pensando nela. Uma onda de calor espalhava-se por seu peito, misturada a uma ansiedade difusa. Antes de apagar a vela, tirou o broche e aproximou-o da chama. O âmbar cintilava enigmático, guardando segredos como sua própria memória. Dentro da pedra, uma minúscula mosca permanecia aprisionada, eternizada no transparente cárcere. Lyudmila passou o dedo pela moldura de prata e de repente, como um clarão, uma imagem surgiu em sua mente. O rosto de uma mulher idosa, bondosa, que lhe dizia em voz baixa: "Use para a sorte, Miloka. Agora ela é sua." A visão dissipou-se tão rápido quanto aparecerá. Lyudmila apertou o broche contra o peito. Quem era aquela mulher? Sua mãe? A avó? Uma tia? E quem era Miloka? Ela mesma. Lá fora, o vento ganhava força, arremessando punhados de chuva contra as janelas. Fechou os olhos, ouvindo o uivo da tempestade, enquanto o coração se dividia entre o medo de lembrar e o medo de esquecer para sempre. E ainda havia o conflito entre o dever para com o passado que lhe escapava e o sentimento que brotava no presente por aquele homem que lhe oferecerá uma segunda chance. O 9º dia amanheceu diferente. Pela primeira vez em uma semana, as nuvens se afastaram, e um raio de sol tímido atravessou o vidro da janela. Lyudmila estava junto à janela quando Alexei entrou no quarto com um braço cheio de lenha. Olha, apontou ela para a clareira entre as nuvens. Parece que o tempo está mudando. Ele aproximou-se, ficando tão perto que ela sentia o calor de seu corpo, sem no entanto tocá-la. Se a chuva parar, daqui a 2 ou 3 dias poderemos sair, disse, e em sua voz havia um tom quase imperceptível de melancolia. Lyudmila calou-se. Naqueles dias havia se formado entre eles uma conexão silenciosa, feita de olhares, gestos e palavras não ditas. Compreendiam-se sem explicações, adivinhavam desejos, antecipavam movimentos. Ela aprendeu a reconhecer a localização de Alexei pelo rangido das tábuas, a perceber seu cansaço pela respiração, a decifrar seus pensamentos pela ruguinha entre as sobrancelhas. O dia transcorreu em afazeres familiares. Ele cortava lenha, ela amassava pão na velha fornalha russa. Suas mãos pareciam saber o que fazer. A massa cedia sob seus dedos, tomando a forma certa. "De onde você conhece essa receita?" perguntou Alexei surpreso quando o aroma da assadeira fresca encheu a casa. "Não sei", respondeu ela, encolhendo os ombros. "As mãos é que sabem." Ao anoitecer, o céu voltou a encobrir-se. O vento uivava mais forte, jogando contra os vidros uma saraivada de chuva miúda. Clarou só por um instante, suspirou Alexei, fechando a cortina. Sentaram-se junto ao fogão. Ele, em um banquinho baixo, ela em uma poltrona desgastada, os braços apoiados nos braços poídos. A penumbra reinava no cômodo, iluminada apenas pelo brilho quente das chamas. Algum lugar na floresta, uma coruja uivava triste, e aquele som tornava seu refúgio ainda mais aconchegante. "Já te contei sobre as estrelas de Sosnovka?" perguntou Alexei, de repente. "Não. No verão, quando o céu está limpo, elas são diferentes. Ficam tão baixas que parecem cachos de groselha madura. Dá vontade de estender a mão e colhê-las." Ele fez uma pausa, observando o fogo. "Eu gostaria de mostrar a você as nossas estrelas." Havia outro significado em suas palavras, e ambos o compreendiam. "Mas o verão está longe", murmurou ela. "Está." Ele levantou os olhos e encontrou os dela. "Mas eu esperaria." O coração de Lyudmila apertou-se.
Falavam por metáforas, por meias palavras, mas cada sílaba carregava uma confissão não dita. Alexei, começou ela, mas ele balançou a cabeça. Não precisa dizer nada. Eu sei que você pode ir embora, que provavelmente tem outra vida para a qual voltará. Só quero que saiba uma coisa. Ele hesitou, procurando as palavras. Esses dias foram os mais importantes da minha vida. Depois de Helena, pensei que nunca mais. Não terminou a frase, mas seus olhos disseram tudo. Lyudmila levantou-se da poltrona e deu um passo em sua direção. A lenha estalou na lareira, iluminando por um instante suas silhuetas, imóveis uma diante da outra. Não sei quem eu era antes, sussurrou ela. Mas sei quem sou agora. E agora quero estar com você. Ele levantou a mão com cautela, como se ela fosse feita de porcelana frágil, e tocou sua face. Ela inclinou-se para seu toque, fechando os olhos. O beijo foi suave, quase tímido, como se os dois temessem romper o encanto. Mas então algo se quebrou, a barreira que continha seus sentimentos há dias. Seus braços a envolveram, puxando-a para mais perto. Seus dedos se perderam em seus cabelos. Se isso for um sonho, não quero acordar, murmurou ele quando finalmente se separaram. Não é um sonho, sorriu ela. Naquela noite amaram-se como se o amanhã não existisse. Talvez não existisse. Seu futuro em comum pendia por um fio tênue de incerteza, mas naquele momento entrelaçados só havia o presente, um espaço onde passado e futuro dissolviam-se, restando apenas eles dois e a imensidão do que sentiam um pelo outro. O 10º dia os encontrou na mesma cama. Lyudmila acordou primeiro e ficou observando o rosto de Alexei enquanto ele dormia. Sem as rugas de preocupação, parecia mais jovem, quase vulnerável. Com cuidado, tocou com o dedo uma mecha grisalha em sua têmpora. Ele sorriu sem abrir os olhos, capturou sua mão e beijou-lhe o pulso. Você é real, murmurou. Não foi sonho. Ela ia responder quando, de repente, uma dor aguda lhe atravessou a cabeça. Uma luz ofuscante explodiu diante de seus olhos. Gritou, levando as mãos às têmporas. Lyudmila, o que foi? Alexei assegurou preocupado, mas ela não via. Em sua mente imagens e vozes desfilavam em turbulência. Uma vozinha infantil chamava. Mamoshka, olha o que eu desenhei. Ouço uma criança, sussurrou ela, os olhos arregalados. Uma menina. Ela me chama de mãe. Ela está me chamando. Alexei ajudou-a a deitar-se e trouxe um copo d'água. A dor foi passando, mas as imagens tornavam-se cada vez mais nítidas. Uma garota de uns 10 anos com tranças louras e mochila nas costas, sorrindo, mostrando uma caderneta com uma nota máxima. Outra cena, a mesma menina dormindo encolhida, enquanto ela, Lyudmila, ajustava o cobertor e beijava sua testa. Tenho uma filha, disse, agora com mais firmeza. Ela se chama Ania. Aneca. Virou-se para Alexei. Em seus olhos, misturavam-se alegria por ela e uma dor contida. Ele sabia que cada memória recuperada os aproximava da despedida. É bom, tentou sorrir. Você está lembrando. Ao meio-dia, as recordações vinham em ondas, ora com força avassaladora, roubando-lhe o fôlego, ora recuando, deixando apenas fragmentos difusos. Lembrou-se de seu nome completo, Lyudmila Petrovna Golubeva. Lembrou-se de ser dona de uma rede de ateliês chamada Mãos de Ouro. Lembrou-se da mãe, Vera Semyonovna, uma mulher de mãos calejadas e sorriso cansado. E isto? Perguntou Alexei, apontando para o broche que ela ainda usava no peito. Um presente da tia Nina, irmã da minha mãe. Ela morreu há 5 anos. Lyudmila surpreendeu-se com a precisão dos detalhes. Eu a enterrei num dia chuvoso, igual ao dia em que você me encontrou. À tarde, Alexei saiu para verificar o estado da estrada. Voltou 1 hora depois, animado. Está secando. Daqui a 1 ou 2 dias poderemos sair. Até o sinal do celular voltou na aldeia. Agitou o telefone na mão. Quer ligar para alguém? Ela ficou pensativa. A memória ainda tinha lacunas, mas ela se lembrava de ter um marido, o Stanislav. Um homem alto cujo rosto, no entanto, permanecia borrado, indistinto em sua mente. Só uma sensação desagradável, uma inquietação difusa, emergia quando pensava nele. Não, balançou a cabeça. Preciso entender tudo sozinha primeiro. É melhor voltar para casa e decidir lá. Alexei assentiu sem insistir. Na noite do 11º dia, sentavam-se na varanda. A chuva havia cessado. O ar estava fresco e cristalino, e sobre a floresta erguiam-se as copas prateadas dos pinheiros, iluminadas pela lua cheia. Amanhã já poderemos ir, disse Alexei, olhando para o horizonte. Lyudmila permaneceu em silêncio. A cada memória recuperada crescia nela uma ansiedade surda. Havia algo errado, perigoso, nos fragmentos de sua vida passada.
O último que conseguirá resgatar era a briga com Stanislav antes da viagem para Dasha. Ele gritava, ela chorava. O motivo da discussão ainda se perdia na névoa, mas a sensação de ameaça era nítida, quase física. Em que está pensando? Alexei tomou sua mão. Em como a vida é estranha, respondeu, apertando seus dedos. Você me salvou, me trouxe de volta à vida. E agora tenho que ir embora. Não tem, ele virou-se para ela, os olhos ardentes de determinação. Fique comigo. Traga sua filha para cá, vivamos os três juntos. Eu te amo, Lyudmila. Aquelas palavras, ditas com simplicidade e firmeza, ecoaram nela como uma dor doce. Como seria fácil aceitar começar uma nova vida ali no silêncio da floresta, com um homem que a via e aceitava como realmente era. E a Aneca? Começou ela. Vou amá-la como se fosse minha, disse Alexei com fervor. Juro. Aqui há uma boa escola, ar puro. As crianças precisam de natureza, de espaço. Lyudmila pressionou um dedo contra seus lábios. Não posso simplesmente desaparecer. Lá na cidade devem me considerar desaparecida. Talvez estejam me procurando. Minha filha só tem a avó. Preciso voltar, pelo menos para resolver tudo da maneira certa. Ele assentiu, compreensivo. Era uma das coisas que a fizera amá-lo, a capacidade de ouvir, de entender sem pressionar. Vou com você, disse Alexei. Ajudo a resolver tudo e depois decidimos juntos, completou ela por ele. Ao se despedir da casa na manhã do 12º dia, Lyudmila sentia uma estranha nostalgia, como se deixasse para trás não 10 dias, mas uma vida inteira. Percorreu os cômodos, tocando os objetos, despedindo-se de cada um. Demorou-se junto ao fogão, acariciando os azulejos quentes. Foi aqui que nasci de novo, murmurou. Pronta? Perguntou Alexei, parado à porta com suas coisas. Ela sentiu, lançando um último olhar ao redor. Sobre a mesa ficará seu retrato, desenhado por ele, uma mulher de olhos tristes olhando para o horizonte. Aquela mulher já não existia. Em seu lugar, estava outra que lembrava, sabia, amava. O carro avançava devagar pela estrada esburacada. Alexei dirigia com cuidado, desviando das poças profundas. Lyudmila olhava pela janela, e a cada quilômetro que os aproximava da cidade, as memórias voltavam com mais força. Lembrou-se da última conversa com Stanislav. Ele estava sombrio e irritadiço, checando o celular a todo instante. Vou a Dasha buscar as coisas da minha mãe, dissera ela. Agora, com essa chuva? A estrada está destruída, retrucou ele, quase furioso. Chego só até a ponte, o resto farei a pé. Não é longe. Faça como quiser. Ele afastou-se com um gesto brusco, fechando-se no escritório. Dali em diante, um vazio. Lembrava-se de dirigir pela estrada da floresta, de deixar o carro perto da ponte. Depois, só escuridão, e o despertar na casa de Alexei. Aconteceu algo naquela ponte, murmurou. Algo ruim. Alexei lançou-lhe um rápido olhar. Você se lembrou? Não totalmente, mas sinto que foi algo terrível. Ele apertou sua mão. Seja o que for, enfrentaremos juntos. Estou aqui. Ela sorriu, grata, observando seu perfil. Não importava o que a esperasse na cidade. Agora tinha um porto seguro, o amor daquele homem e o seu por ele. Uma segunda chance presenteada pelo destino. À frente surgiram os arredores urbanos. A cidade os recebeu com um dia cinzento e chuvoso. Depois do silêncio da floresta, o barulho das ruas era ensurdecedor. Buzinas, vozes, música escapando das portas abertas das lojas. Lyudmila observava pela janela os prédios familiares, e as memórias afloravam com mais intensidade. Ali estava a loja de tecidos onde comprava panos. Lá, o parque onde passeava com a Neca. Mais adiante, o ponto de ônibus onde sempre encontrava Marina. Marina. A imagem da amiga surgiu em sua mente, trazendo uma inquietação vaga. Algo ligado a ela a perturbava, mas o que não conseguia precisar. Para onde primeiro? Perguntou Alexei, parando no semáforo. Para sua casa, ela ia responder, quando avistou na esquina 3 carros pretos com fitas fúnebres. Um cortejo, disse, tocando o ombro de Alexei. Pare aqui. Um pressentimento indefinível a fez pedir aquilo. Ele obedeceu, encostando o carro. Vamos caminhar um pouco? Sugeriu ela, e havia uma tensão estranha em sua voz. Desceram. A chuva transformará-se em uma garoa fina, que se depositava nos cabelos como pó prateado. Lyudmila dirigiu-se aos carros fúnebres, como guiada por uma força invisível. Por que vamos até lá? Estranhou Alexei, mas seguiu-a. A procissão avançava lentamente pela alameda do cemitério municipal. Eles mantinham distância, observando de trás das árvores, costas encobertas por casacos pretos, cabeças baixas, vozes abafadas. De repente Lyudmila congelou,
agarrando-se ao tronco de um chopo. Entre os enlutados, reconheceu uma silhueta pequena, uma menina de casaco preto e tranças louras. Ao seu lado, um homem alto a seguirá com a mão em seu ombro. Aneca sussurrou. E Stanislav? Alexei olhou-a interrogativo, mas ela já não o via. Seus olhos estavam fixos no caixão, coberto de flores, carregado por 4 homens. Na coroa fúnebre, uma foto. Sua foto. O mundo oscilou. Um zumbido encheu seus ouvidos, como se estivesse afundando novamente naquele rio da floresta. Estão enterrando a mim, disse, a voz quebrada. Sou eu, Alexei. Ele a abraçou pelos ombros, aturdido. Meu Deus! Lyudmila observava a cena como em um pesadelo. Lá estava Aneca, sua filha, chorando, apertada contra Stanislav. Mais adiante, uma mulher idosa, sua mãe, Vera Semyonovna, com o rosto petrificado, esmagando um lenço entre as mãos. E ali, atrás de Stanislav, Marina, de preto rigoroso, os cabelos presos em um coque severo. Havia algo possessivo no modo como sua mão repousava no braço dele, e por um instante, ele cobriu-a com a sua, num gesto rápido, quase imperceptível. Aqueles segundos iluminaram a memória de Lyudmila como um relâmpago. Uma semana antes de desaparecer, encontrara no bolso do paletó de Stanislav um bilhete de Marina, algumas linhas íntimas, que não deixavam dúvida sobre a natureza do relacionamento deles. Na época ficara paralisada, sem saber se confrontava o marido, a amiga, ou fingia não ter visto nada. Depois, descobrira na caixa de entrada do computador mensagens estranhas. Notificações de empréstimos que nunca havia contratado. Valores exorbitantes, ameaças de pessoas desconhecidas exigindo pagamento imediato. Agora as peças do quebra-cabeça se encaixavam, formando um quadro aterrador. Eles me procuravam, murmurou, observando o caixão ser baixado à terra. Quantos dias depois do desaparecimento me enterram? 10 dias. Sem corpo? Alexei apertou-a com mais força contra si. Sem um corpo, era impossível declarar oficialmente a morte de alguém. Para isso seria necessário um processo judicial que levaria meses. A não ser, é claro, que alguém tivesse falsificado documentos, completou Lyudmila com um sorriso amargo. Olhe só como Marina abraça Aneca, como enxuga suas lágrimas, como leva embora minha filha, meu negócio, provavelmente, e meu marido também. Escondidos atrás das árvores, eles viram o padre pronunciar as últimas palavras, os presentes jogarem punhados de terra sobre a tampa do caixão. Aneca chorava de forma tão desesperada que o coração de Lyudmila se partia. Ela tentou se lançar para a frente, mas Alexei a segurou. Espera. Não agora. Primeiro precisamos entender o que aconteceu. Minha menina, a voz de Lyudmila tremia. Ela acha que eu morri. Se você aparecer agora, será um choque para todos, especialmente para uma criança. Falava baixo, mas com firmeza. Precisamos fazer tudo do jeito certo. Ela sabia que ele tinha razão, mas cada soluço da filha era como uma faca cravada em seu peito. Stanislav agachou-se ao lado de Aneca dizendo algo, acariciando-lhe os cabelos. Mas seus gestos pareciam mecânicos, como se cumprisse uma obrigação. Os olhos, porém, revelavam algo diferente. Não havia dor neles, apenas uma estranha mistura de alívio e inquietação. Quando a cerimônia terminou, as pessoas começaram a se dispersar. Stanislav levou Aneca até o carro, e Marina os acompanhou, segurando a mão da menina. Lyudmila notou como Marina sussurrou algo no ouvido de Stanislav, que assentiu antes de ajudar Aneca a entrar no carro de Vera Semyonovna. Eles estão mandando ela para a avó, cochichou Lyudmila, se livrando da criança. O veículo partiu, levando consigo sua filha. Ela o acompanhou com o olhar, cheio de uma saudade dolorosa. Quer que eu a leve até sua mãe? Sugeriu Alexei. Talvez devêssemos falar com ela primeiro? Lyudmila balançou a cabeça. Não. Se ele a vir abalada, vai desconfiar. Respirou fundo, entrecortado. Preciso me acalmar. Entender o que fazer a seguir. Voltaram para o carro de Alexei e entraram. A chuva intensificou-se, tamborilando no teto. Através do vidro embaçado pelas gotas, Lyudmila observava a grade do cemitério, as pessoas se afastando, o montículo fresco de terra que agora levava seu nome. Eles tentaram me matar, disse finalmente, e acham que conseguiram. Alexei segurou sua mão. Tem certeza? Sim. Ela apertou seus dedos com tanta força que as juntas ficaram brancas. Nas últimas semanas, Stanislav agia de forma estranha, nervoso, trancado no escritório, sussurrando ao telefone. Ela encontrara cartas sobre dívidas, empréstimos suspeitos, e depois a nota de Marina. Engoliu em seco. Marina, minha melhor amiga. Começamos o negócio juntas. Confiava nela como em mim mesma. As lembranças a invadiam em ondas. Marina sempre a segunda, a sombra da amiga mais bem-sucedida.
Como não percebera antes a inveja em seus olhos? Ela e Stanislav já se encontravam há tempo, continuou Lyudmila. Agora me lembro. Eles achavam que eu não via seus olhares, seus toques casuais. Ou talvez simplesmente não ligassem. Virou-se para Alexei. Quando fui para a casa de campo, chovia muito. Deixei o carro perto da ponte e segui a pé. O chão estava escorregadio. Alguém te empurrou, concluiu Alexei baixinho. Stanislav sabia que eu iria sozinha. Eu mesma lhe disse. Mordendo o lábio, completou. Agora ele e Marina herdarão todos os meus ateliês, as contas, o apartamento, tudo o que construí ao longo dos anos. Eles não sabiam que eu sobrevivi. Alexei ligou o motor. E por enquanto isso é nossa vantagem. Lyudmila assentiu, enxugando as lágrimas. Precisamos ir à polícia. Primeiro precisamos de provas, objetou Alexei. Senão, será sua palavra contra a deles. E eles já montaram tudo como um acidente. Saiu com cuidado pela estrada. Tem um conhecido, um ex-investigador, homem de confiança com muita experiência. Acho que devemos começar por ele. Lyudmila apenas concordou com a cabeça. Diante de seus olhos ainda estava o rosto molhado de lágrimas da filha, o desespero nos olhos da mãe, a dor fingida do marido e a postura triunfante da amiga traidora. A dor do que viu era quase física, mas através dela brotava outro sentimento, uma determinação fria e calculista. Não apenas sobrevivera, estava de volta. E fariam todos pagar por isso. Vamos até seu conhecido, disse, e depois quero ver minha filha, mas não posso simplesmente aparecer como um fantasma. Precisamos fazer tudo do jeito certo. Alexei assentiu e dirigiu o carro para longe do cemitério. Lyudmila olhou uma última vez para a cova fresca. Que Lyudmila Golubeva, a mulher que eles conheciam, permanecesse ali sob a terra úmida. A mulher sentada naquele carro era outra, mais forte, ciente do preço da traição e da lealdade. O céu cinzento começava a escurecer. Caía a noite, a primeira noite de sua nova vida. A casa de Piotr Vassilievich Kratsov ficava à beira da cidade. Uma construção de 2 andares cercada por um pomar de macieiras. O portão rangeu ao deixar passar Alexei e Lyudmila. Um homem idoso de suéter gasto e calças caseiras recebeu-os no alpendre, baixo, robusto, com um olhar penetrante sob sobrancelhas espessas e grisalhas. Olá, Alyosha. Aperou com força a mão de Alexei. Depois voltou-se para Lyudmila. Seus olhos se estreitaram, como se tentasse recordar algo. E a senhorita, já a vi em algum lugar. Ah, sim. Talvez nas notícias de hoje, comentou ela, amargamente. Hoje me enterraram. Piotr Vassilievich não demonstrou surpresa, apenas ergueu uma sobrancelha e afastou-se, convidando-os a entrar. Entrem. Pelo que vejo, a história será longa. Na ampla cozinha, o aroma de geleia de groselha e chá recém-preparado envolvia o ambiente. O anfitrião acomodou os visitantes à mesa, coberta por uma toalha bordada, e sem mais delongas serviu xícaras, açucareiro e um prato de baranque. Conte-me tudo. Sentou-se à frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Alexei começou desde o início, descrevendo como encontrara Lyudmila à beira do rio. Ela prosseguiu falando do despertar sem memória, do retorno gradual das lembranças e, por fim, do choque no cemitério. Piotr Vassilievich ouviu em silêncio, apenas assentindo de vez em quando. Quando terminaram, coçou o queixo. História realmente interessante. E o que desejam de mim? Informações, respondeu Alexei. E um conselho. Você conhece todos na cidade. Tem contatos na polícia, no Ministério Público. O ex-investigador tamborilou os dedos sobre a mesa, pensativo. Algumas coisas já sei sobre esse caso. A cidade não fala de outra coisa. O desaparecimento de uma empresária de sucesso, dona de uma rede de ateliês. Olhou para Lyudmila. Seu marido, o Stanislav Igorevich, declarou que você foi para a casa de campo e, aparentemente, caiu da ponte no rio durante a tempestade. Eu não caí, corrigiu ela, baixa. Alguém me empurrou. Possivelmente. Mas Golubev apresentou 2 testemunhas, colegas do departamento de arquitetura. Eles afirmaram ter falado com você naquela noite por telefone, e que você disse estar atravessando a ponte. Depois, a ligação caiu. Testemunhas falsas, cuspiu Lyudmila. Não falei com ninguém. Também apresentou um laudo do Centro Hidrometeorológico sobre a forte correnteza após as chuvas. Dizem que o corpo poderia ter sido levado a quilômetros de distância, concluiu o investigador com um tom que pretendia ser neutro, mas soava como uma sentença. As buscas foram suspensas após 3 dias. 3 dias? A voz de Lyudmila quebrou-se em um grito abafado. Ela se inclinou para a frente, os nós dos dedos brancos de tão apertados contra a mesa. E já me enterram sem corpo?
Sem nem sequer me procurar direito? Piotr Vassilievich balançou a cabeça, os olhos semicerrados como se pesasse cada palavra. É estranho, sim. Normalmente, o processo de declaração de morte sem o corpo leva no mínimo 6 meses. Seu olhar deslizou para Alexei, carregado de significado. Mas há maneiras de acelerar as coisas. Especialmente quando se conhece as pessoas certas e se tem dinheiro. Dinheiro que é meu. Lyudmila cuspiu as palavras, amargas como fel. Meu dinheiro, minha empresa, minha vida. Exatamente, confirmou o investigador, com um suspiro que parecia carregar décadas de casos semelhantes. Sua amiga Marina Krasnova já transferiu sua parte do negócio para o nome dela. Nos papéis consta que havia um testamento. Um testamento seu. Que testamento? Lyudmila golpeou a mesa com tanta força que as xícaras saltaram. Os dedos doíam, mas a dor era distante, ofuscada pela fúria. Eu nunca assinei nada disso. Claro que não, Piotr Vassilievich concordou, impassível. Mas forjar uma assinatura, tendo acesso aos seus documentos. Ele encolheu os ombros. Não é difícil. Principalmente quando o notário colabora. Sergei Ivanovich, Lyudmila sentiu o estômago revirar. Não, não pode ser. Ele sempre foi tão correto. Todos têm seu preço, o velho investigador coçou a cicatriz na mão, como se ela coçasse com a memória de outras traições. O filho dele tem dívidas no exterior. Era conveniente para eles trabalhar com ele. Alexei apoiou a mão no ombro de Lyudmila, os dedos firmes, ancorando-a à realidade. E a Anieka? O que fizeram com minha filha? Enviaram-na para a avó em Ozyorsk, respondeu Piotr Vassilievich, com um tom que não escondia o desdém. Supostamente para se recuperar do choque. Seus olhos encontraram os de Lyudmila, e ela leu ali o que ele não dizia. Na verdade, ela só atrapalhava os planos da nova dupla. Lyudmila fechou os olhos, sentindo o gosto metálico da raiva subindo pela garganta. O que mais você sabe? Seu marido está afogado em dívidas. O investigador inclinou-se para frente à voz baixa, como se as paredes tivessem ouvidos. Perdeu tudo em cassinos online. Estamos falando de uma quantia com 6 zeros. 2.500.000 rublos. Lyudmila pronunciou o número com uma calma que a assustou. Os homens a olharam, surpresos. Encontrei os extratos. Ele tentou escondê-los, mas eu lembrei. Exato, confirmou Piotr Vassilievich, esfregando o queixo. E os credores não são o tipo de gente que aceita prorrogações. Seu dedo traçou uma linha invisível no ar, como uma faca. Ou você paga, ou eles mesmos resolvem o problema. E minha queda acidental no rio foi a solução perfeita, completou Lyudmila, a voz gelada. Ele ganha acesso às minhas contas, quita as dívidas, e o negócio vai parar nas mãos da Marina, que já o cobiçava há anos. Alexei cruzou os braços, a expressão sombria. E os documentos de declaração de morte? Como conseguiram tudo tão rápido? Stanisław tem contatos na administração municipal, explicou o investigador, com um sorriso sem alegria. E dinheiro resolve muita coisa. Os papéis existem, mas são frágeis. Se cavar fundo, tudo desmorona como um castelo de cartas. Lyudmila cerrou os dentes, sentindo a raiva fria e precisa se instalando em suas veias, como veneno transformado em força. Preciso ver minha filha, disse ela, a voz firme. E minha mãe. É arriscado, advertiu Piotr Vassilievich, erguendo uma mão em sinal de cautela. Se Stanisław descobrir que você está viva, pode tomar medidas mais drásticas. Serei cuidadosa. Lyudmila já estava de pé, a cadeira rangendo ao ser empurrada para trás. Você pode me emprestar um carro? O meu provavelmente já está em suas mãos. Pegue o meu. O investigador tirou um conjunto de chaves da gaveta, os olhos sérios. Mas não apareça na cidade e volte aqui. Passe a noite comigo. Precisamos traçar um plano. O trajeto até Ozyorsk levou pouco mais de 1 hora. Alexei dirigia, as mãos firmes no volante, enquanto Lyudmila batia os dedos nervosos no joelho, os pensamentos girando como um redemoinho. Anieka. Mamãe. Traição. Vingança. Tudo vai ficar bem. Nós vamos conseguir. Alexei apertou sua mão, os dedos quentes se entrelaçando aos dela. Ela lhe dirigiu um sorriso grato, quase surpresa ao perceber como a palavra nós soava natural agora, como se sempre tivesse feito parte dela. A casa de Vera Semyonovna era um prédio de 5 andares na periferia de Ozyorsk, com a pintura descascada e um canteiro de ásteres na frente, a mesma bancada de madeira junto ao portal. Tudo igual à infância de Lyudmila, como se o tempo tivesse parado ali. Espere aqui, pediu ela a Alexei, quando estacionaram. Preciso falar com minha mãe sozinha primeiro. Ele assentiu, compreendendo. Lyudmila colocou óculos escuros e um lenço amarrado à moda camponesa,
baixo sobre a testa, um disfarce simples, caso algum vizinho a reconhecesse. O coração batia descompassado quando subiu as escadas até o 3º andar, cada degrau ecoando como um tambor. A porta familiar. A campainha com seu timbre agudo, tão conhecido. Passos do outro lado leves, apressados. Quem é? A voz da mãe, tão querida que doía. Mamãe, sussurrou Lyudmila, a garganta apertada. Sou eu. Abre, por favor. Silêncio. Então, um tremor na voz. Lyudosha? Sim, mamãe. Estou viva. Abre. O clique da fechadura, e a porta se abriu de golpe. Vera Semyonovna, os cabelos brancos desalinhados, os olhos inchados de choro, permaneceu paralisada no batente, a mão pressionada contra os lábios. Meu Deus! Sussurrou. Minha filha! Elas se abraçaram ali mesmo, no corredor, as duas chorando. Vera Semyonovna acariciava as costas de Lyudmila, os cabelos, como se quisesse se certificar de que ela era real, de que não era um fantasma. Como assim? Nós te enterramos hoje, murmurou a mãe entre soluços. Eu sabia que algo estava errado. Lyudmila puxou a mãe para dentro do apartamento, fechando a porta com cuidado. Sentia no coração. Onde está a Anieka? Dormindo. Vera Semyonovna enxugou as lágrimas com as costas da mão. A pobrezinha está exausta. Chorava no sono, te chamava. A voz falhou. Só adormeceu há 1 hora. Lyudmila entrou no quartinho da filha, com suas cortinas cor-de-rosa e os bichos de pelúcia espalhados pela cama. Anieka dormia encolhida, a mãozinha debaixo da bochecha, as pestanas ainda úmidas. O peito de Lyudmila doía de ternura e dor. Ajoelhou-se ao lado da cama, tocando com cuidado os cabelos da menina. A filha estremeceu, mas não acordou. Não vou acordá-la, sussurrou Lyudmila, voltando para a cozinha, onde a mãe esperava com 2 xícaras de chá. Deixe-a descansar. Mamãe, tenho muito a te contar. Entre goles de chá, Lyudmila desfiou toda a história, a queda no rio, a perda de memória, Alexei, o retorno das lembranças e a descoberta macabra no cemitério. Sempre soube que aquele Stanisław não prestava, resmungou Vera Semyonovna, os olhos faiscando de raiva. Falava para você, olha nos olhos dele, como são desonestos. E você não queria ouvir. Você tinha razão, admitiu Lyudmila com um suspiro. E a Marina? Aquela serpente, a mãe cuspiu a palavra. Como ela se enroscava nele todos esses anos. Eu via, mas você fechar os olhos. Agora eles levaram tudo. A voz de Lyudmila tremia não de fraqueza, mas de uma fúria contida. Meu negócio, meu dinheiro, até minha filha tentaram me tirar. Não levaram tudo. Vera Semyonovna segurou as mãos da filha com força. O importante é que você está viva. O resto, a gente resolve. Lyudmila hesitou, então perguntou o que mais a atormentava. Stanisław veio ver a Anieka? A mãe bufou, desdenhosa. Veio uma vez, ficou 5 minutos. Disse que era doloroso demais ver a menina, porque ela é igual a você. Seu gesto foi de puro desprezo. E a tal Marinka estava lá fora na carro esperando. Ele todo arrumadinho, satisfeito. Lyudmila sentiu os dedos formigarem, como se quisessem se fechar em punhos. E a Anieka? Como ela está? Chora sem parar, a voz da mãe quebrou. Pergunta quando pode voltar para casa. E ele disse que era melhor ela ficar comigo por mais tempo. Vera Semyonovna baixou a voz, conspiradora. Ouvi sem querer quando eles saíam. A Marinka falava em mandar a criança para um internato. Que uma criança atrapalharia os planos deles. O mundo de Lyudmila ficou branco por um segundo, a raiva tão intensa que queimava. Nunca, sibilou. Vou buscar minha filha de volta. E tudo mais também. O que você vai fazer? Perguntou a mãe, alarmada. Tem um plano. Lyudmila levantou-se, a determinação endurecendo seus traços. Primeiro, preciso resolver as formalidades legais. Piotr Vassilievich vai me ajudar a encontrar um bom advogado. A mãe a observou, então perguntou, com um brilho curioso nos olhos. E esse Alexei? Você fala dele com tanto carinho. Lyudmila sorriu sem querer, como se o nome sozinho já a aquecesse. É o homem que me salvou. Em todos os sentidos. Hesitou, então confessou baixinho. Eu amo mamãe. Vera Semyonovna estudou por um longo momento, e em seus olhos enrugados havia uma compreensão que ia além das palavras. Os olhos de Vera Semyonovna brilhavam com uma sabedoria que só os anos e as provações conseguem forjar. Ela tocou levemente a mão da filha, como se selasse um pacto silencioso entre elas. Seus olhos brilham quando você fala dele, observou, com um tom que misturava aprovação e uma pitada de malícia materna. Não como brilhavam com Stasik. Esse Alexei é diferente, bom, confiável. E a Aneka vai adorá-lo. Então, com a determinação que só uma mãe russa sabe ter, acrescentou,
acenando com a cabeça como se já estivesse traçando um plano de batalha. Então vá em frente, filha. Eu fico com a menina, não se preocupe. E você? Aqui sua voz ganhou um tom cortante. Faça esses canalhas pagarem por tudo. Lyudmila abraçou a mãe com força, sentindo o cheiro familiar de lavanda e pão caseiro que sempre a acompanhava. Obrigada, mamãe. Por tudo. Volto em 2 dias assim que preparar o terreno. Antes de sair, lançou um último olhar para a porta do quarto onde a filha dormia, serena, sem desconfiar das tempestades que a mãe enfrentaria por ela. Cuide da minha menina, sussurrou, mais para si mesma do que para a mãe. E você, cuide de si também. Vera Semyonovna fez o sinal da cruz sobre a filha, como se tecesse uma armadura invisível em torno dela. Eles são pessoas perigosas, esses dois, advertiu baixinho. Não subestime a cobra só porque ela está sem veneno no momento. Os degraus da escada rangiam sob seus passos enquanto Lyudmila descia, mas agora não eram o peso da exaustão que a acompanhava, e sim uma onda de determinação fria e calculada. Não havia mais espaço para dúvidas, muito menos para piedade. Ela recuperaria tudo o que lhe pertencia por direito, e faria aqueles que a traíram pagarem por cada lágrima de Aneca, por cada noite em claro da mãe, por cada segundo de terror que havia vivido nas águas geladas daquele rio. Alexei esperava no carro com o motor já ligado. Quando ela entrou, não disse nada, apenas a puxou para um abraço apertado, como se soubesse que aquelas eram as únicas palavras necessárias no momento. Você a viu? Perguntou afinal com a voz rouca de contenção. Sim. Ela dormia, respondeu Lyudmila, encostando a cabeça em seu ombro. A tensão dos últimos dias parecia derreter-se naquele gesto simples. Amanhã começamos, anunciou com uma firmeza que não deixava margem para réplicas. Oficialmente, eu renasço. E protocolamos a denúncia na promotoria. Eu estou com você, foi tudo o que ele disse. Até o fim. O carro arrancou, livre para trás da casa iluminada e com ela, os últimos resquícios da mulher assustada que havia chegado semanas antes. À frente, uma batalha os aguardava, árdua, talvez perigosa. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Lyudmila sentia-se pronta. Tinha um plano, o apoio daqueles que amava e, acima de tudo, uma chama inextinguível no peito. A justiça não seria apenas um conceito abstrato. Seria restaurada, pedra por pedra, sobre as ruínas da traição. O prédio do Tribunal Municipal zumbia como um vespeiro revolto. Os corredores estavam tomados por jornalistas com câmeras e gravadores, enquanto os oficiais de justiça mal conseguiam conter a multidão ávida por detalhes. Afinal, um caso de fraude envolvendo uma morta, que ressuscitara para reclamar seu império de ateliês não era algo que se via todos os dias naquela cidade provinciana. Em uma pequena sala adjacente à sala de audiências, Lyudmila sentava-se ao lado de Alexandre Dmitrievich Kornilov, o melhor advogado criminalista da região, indicação pessoal de Piotr Vassilievich, que como sempre não havia errado. Em apenas 3 semanas de preparação, Kornilov havia reunido provas irrefutáveis, documentos do testamento falsificado, o depoimento do notário que confessara a fraude, extratos bancários mostrando transferências vultosas para contas offshore logo após sua morte. E, é claro, a peça central, ela própria. Está tudo pronto, disse o advogado, folheando os papéis com a precisão de um cirurgião antes de uma incisão. Eles não têm saída. Lyudmila ajustou a jaqueta do taier cinza ardósia, impecável. Nada na sua postura lembrava a mulher confusa e enésica que acordara na cabana do guarda florestal um mês antes. Agora seus gestos eram medidos, seu olhar, afiado como uma lâmina. Só entre no salão após meu sinal, lembrou Kornilov. O elemento surpresa é nossa maior arma. Uma batida discreta na porta anunciou a chegada de Alexei, impecável em um terno que parecia feito sob medida para a ocasião. Seu rosto, geralmente tão aberto, estava sério, quase austero. Como você está? Perguntou, aproximando-se de Lyudmila. Pronta, respondeu ela, apertando sua mão com força. Só quero que isso acabe logo. Logo estará tudo para trás, encorajou-o, com um sorriso que buscava transmitir mais confiança do que ele próprio sentia. Sua mãe e a Saneca já chegaram. Como combinamos, a menina só vai vê-la depois do julgamento. Lyudmila sentiu grata pela precaução. Nenhum dos dois queria que a filha presenciasse a imagem dos tios queridos algemados, transformados em réus perante a lei. É hora, anunciou Kornilov, consultando o relógio. Alexei Nikolaevich, acompanhe Lyudmila Petrovna até a entrada lateral do salão e aguarde meu sinal. O salão de audiências estava lotado até a última cadeira. Na bancada dos réus, Stasik e Marina estavam sentados pálidos, mas tentando manter uma fachada de dignidade.
Marina cochichava algo furiosamente ao advogado, enquanto Stasik batucava os dedos no joelho, traído pelo nervosismo. Quando a juíza, uma mulher de meia-idade com um olhar que não tolerava tolices, entrou na sala, um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Abre-se a sessão, declarou com voz firme. Processo número 478 de 23, acusação de fraude em grande escala, falsificação de documentos e tentativa de homicídio contra Golubeva Stasik Igorevich Krasnova Marina Viktorovna. Os trâmites iniciais seguiram o protocolo, confirmação das identidades, leitura das acusações, a pergunta de praxe sobre o reconhecimento de culpa. Stasik e Marina em uníssono declararam-se inocentes. A defesa solicita a palavra do primeiro testemunha, anunciou a juíza. Kornilov levantou-se, ajustando os óculos com um gesto teatral. Meritíssima, antes de passarmos aos depoimentos, gostaria de apresentar uma prova crucial que desmente acusações indiretas da defesa de que minha representada, Lyudmila Petrovna Golubeva, teria simulado a própria morte. Um murmúrio percorreu a sala. A juíza franziu a testa. De que representada o senhor fala? Lyudmila Golubeva consta como falecida nos autos. E é exatamente isso que pretendo refutar, respondeu Kornilov, pausando para que suas palavras ecoassem. Meritíssima, peço permissão para convidar a vítima Lyudmila Petrovna Golubeva a entrar na sala. As portas laterais se abriram com um estrondo. Lyudmila adentrou o salão com passos firmes, o som dos saltos ecoando no silêncio súbito. Marina soltou um grito abafado, recuando como se tivesse visto um fantasma. Stasik, por sua vez, empalideceu de tal forma que seu advogado teve de segurar seu braço para evitar que desmaiasse. Peço desculpas pelo dramatismo, meritíssima, disse Lyudmila, parando diante do estrado da juíza. Mas de outra forma esses indivíduos jamais confessariam que tentaram me matar. Marina, agora algemada, foi retirada da sala. Quando Lyudmila saiu do prédio do tribunal, uma multidão de jornalistas a aguardava na praça, mas ela passou por eles sem parar, dirigindo-se a um carro preto estacionado um pouco afastado. A porta se abriu, e uma pequena figura de vestido azul correu em sua direção. Mamãe! A Neca se jogou nos braços da mãe, apertando-a com toda a força. Eu sabia, eu sempre soube que você estava viva. Lyudmila ajoelhou-se, abraçando a filha com força, inalando o cheiro familiar de seus cabelos, sentindo o pequeno coração bater acelerado contra o seu. Ambas choravam, lágrimas de alegria, de alívio, de amor. Nunca mais, ouve bem, nunca mais vou te deixar, sussurrava Lyudmila, cobrindo o rosto da filha de beijos. 3 meses depois, o Tribunal Regional emitiu a sentença final. Stasik Golubeva foi condenado a 7 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio e fraude. Marina Krasnova recebeu 5 anos em regime semiaberto por cumplicidade. A Lyudmila foram devolvidos todos os direitos sobre seu negócio, além de uma indenização por danos morais. Mas naquele momento, isso já não era o que mais importava. Em uma manhã clara de inverno, ela estava parada no alpendre de uma casa conhecida em Sosnovka, observando Alexei e a Neca moldando um boneco de neve no quintal. A menina ria jogando neve para o alto, enquanto Alexei, com expressão séria, ajustava seu próprio gorro na cabeça de neve do boneco. Lyudmila sorriu, lembrando como a Neca o aceitara sem resistência desde o início. Você salvou minha mãe, então é como um príncipe de contos de fadas, declarara ela no primeiro encontro. E desde então uma relação de confiança e carinho se estabelecera entre eles. Após o julgamento, Lyudmila tomou uma decisão que muitos consideraram estranha. Vendeu os ateliês na cidade e mudou-se com a filha para Sosnovka. Ali, na pequena vila onde um dia encontrara uma segunda chance, começou uma nova vida. No centro do distrito abriu uma pequena oficina de costura, onde trabalhavam mulheres locais. Os negócios iam bem. Muitos clientes da cidade faziam questão de viajar até lá para encomendar suas peças exclusivas. Alexei continuou lecionando na escola rural, onde agora a Neca também estudava. Além disso, abriu um ateliê de artes para crianças, que logo se tornou um sucesso em toda a região. Casaram-se pouco antes do Ano Novo, em uma cerimônia simples, apenas com os mais próximos. Vera Semyonovna, que no início duvidara da decisão da filha de se mudar para um lugar tão remoto, agora até pensava em fazer o mesmo. A neta precisava dos cuidados da avó, e por coincidência, a casa ao lado estava à venda. Ao voltar para dentro, Lyudmila parou na porta, observando o quintal. Lembrou-se de outro dia de inverno, quando ali estivera perdida, sem memória, sem passado. Na época só havia incerteza à frente. Agora, porém, mãe, olha, gritou a Neca, apontando para o boneco de neve.
Eu fiz um sorriso para ele com gravinhos. Ficou lindo, meu sol, respondeu Lyudmila. Alexei aproximou-se e a abraçou pelos ombros. Em que está pensando? Em como a vida é estranha, ela se aninhou contra ele. Às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Se arrepende? Perguntou ele baixinho. Lyudmila balançou a cabeça, olhando para a filha, para a casa que finalmente se tornará um lar, para o homem que lhe dera não apenas a vida de volta, mas também amor. Nem por um segundo. Caía uma neve leve, cobrindo o quintal com um manto cintilante. À frente havia longas noites de inverno junto à lareira, o despertar da primavera, estrelas de verão penduradas baixas sobre Sosnovka. Uma vida inteira nova. Um presente com pessoas que verdadeiramente se amavam. Do interior da casa vinha o aroma de assados frescos. Vera Semyonovna chegará para visitar e passará o dia fazendo magia na cozinha. Em breve sentariam-se à grande mesa, tomariam chá, conversariam, ririam. Vamos entrar, chamou Lyudmila. A vovó fez tortas. A Neca correu felizes em direção à varanda com um grito de alegria. Alexei e Lyudmila seguiram, de mãos dadas. Aquela casa já não guardava vazio nem solidão. Agora estava cheia de vida, de risos, de amor. Um lar que se tornará o início de uma nova história para todos eles. E Lyudmila sabia que fosse o que fosse que viesse pela frente, agora estava verdadeiramente em casa.